Os tanquistas americanos, sob comando do Major Charles B. Tucker, acreditavam que o número garantisse a vitória. Estavam errados. Em algum momento do verão de 1944, na Normandia, 6 tanques M4 Sherman avançaram confiantes pelos campos de Villers-Bocage. Apenas 6 minutos depois, as chamas iluminavam a torre de cada veículo destruído. Nenhum tiro americano sequer ralou a blindagem do inimigo. 6 tanques eliminados, nenhum Tiger sequer avariado. Foi essa a surpresa chocante registrada pelo Major Tucker. Até aquele instante, os Sherman haviam fornecido aos aliados a sensação de poder mecanizado inabalável. Cada pelotão de Sherman contava normalmente 4 veículos, armamento principal com canhão de 76 mm, metralhadora calibre 50, motor a gasolina e tripulação de 5 homens. O exército americano produzia centenas de Shermans por mês. A doutrina previa superar o inimigo pela quantidade. Do outro lado, apenas 3 tanques Tiger, portando canhões de 88 mm, blindagem frontal de até 100 mm, comandados por Michael Wichmann, aguardavam. Em poucos minutos, mudou-se toda a percepção de superioridade. Os aliados atravessavam a França com otimismo, acreditando que a Blitzkrieg estava superada pela ofensiva maciça. O que não sabiam. Encontrariam uma força capaz de massacrar pelotões inteiros em segundos. Naquela manhã, a confiança cedeu lugar ao medo fundamentado. O impacto psicológico daquela breve batalha mudou o entendimento aliado sobre vulnerabilidade. Relatos como o enviado pelo Major Charles B. Tucker detalhariam friamente como a tecnologia alemã impôs um preço altíssimo à doutrina do número. 14 de junho de 1944, às 6h45 da manhã. O Major Charles B. Tucker, à frente do 37º Batalhão Blindado, organizou o avanço em direção à vila de Villers-Bocage, situada sobre elevações suaves ao sul de Caen, rodeada por campos agrícolas fragmentados por sebes densas e pequenas estradas. O objetivo, conforme ordem do general George S. Patton, era romper uma linha de defesa alemã e estabelecer contato com a infantaria britânica ao norte em até 3 horas. A força composta reunia 36 tanques M4 Sherman, 12 veículos Auftrag de apoio e 185 tripulantes, além de 6 caminhões de munição e combustível. No lado oposto, o Hauptsturmführer Michael Wichmann liderava uma seção da 1ª Companhia do Batalhão 500 e um de Panzers pesados SS, composta por 3 tanques Tigerii. Essas máquinas pesadas, com blindagem frontal de 100 mm e canhão KWK-36 de 88 mm, estavam posicionadas no acesso leste da vila e 2 ruas interiores. Os Tiger possuíam reservas de munição para 82 granadas perfurantes e 39 explosivas por carro. Os americanos previam avançar rapidamente, amparados pela quantidade de blindados e pelo conhecimento parcial da configuração defensiva inimiga. Relatórios dos dias anteriores indicavam resistência alemã dispersa e poucas reservas mecanizadas nesta área. A média de perdas americanas nesse trecho era de 2 tanques por 15 quilômetros, sustentando a confiança no sucesso. No entanto, a presença de Tigers com superioridade de alcance, podendo destruir Shermans a 1.500 metros, enquanto só podiam ser atingidos a 700 metros, mudava o equilíbrio. A inteligência recebida do setor britânico, em 12 de junho, relatava Tigres operando cerca de 4 quilômetros a leste, mas subestimava sua mobilidade. Isso não considerava que Wichmann poderia trocar de posição rapidamente, mudando o eixo do embate em minutos. O terreno, conhecido como bocage, dificultava manobras, restringia campos de visão a 220 metros e criava vulnerabilidades severas para avanços em coluna. Ao longo da manhã, as próximas 45 minutos definiriam a capacidade de avanço americano e reescreveriam as regras para combates blindados na campanha francesa. Às 6h55 da manhã, a 1ª coluna do 37º Batalhão Blindado rolou pela estrada de terra que se aproximava de Villers-Bocage. 17 tanques Sherman liderados pelo capitão Edward M.C. Grau sustentavam a linha. Cada tripulação carregava 42 granadas de 76 mm, 600 balas calibre 50, coletes de lona e rádios wireless modelo SCR-506. O campo à frente era delimitado por muralhas vivas com 3 metros de espessura e 70 centímetros de altura, limitando a visibilidade. Do lado alemão, Hauptsturmführer Michael Wichmann comandou 3 Tigers equipados com canhões KW-K-36, carregando cargas de alto explosivo e perfurantes e operando a 1.700 metros de alcance prático. Às 7 horas, os Shermans entraram na rua principal de Villers-Bocage.
Nessa investida, em menos de 6 minutos, 6 tanques Sherman explodiram, atingidos por tiros precisos de 88 milímetros. Nenhum disparo americano sequer arranhou os Tigers, cuja blindagem frontal absorvia impactos a distâncias inferiores a 700 metros. Paralelamente, à periferia da vila, o tenente John Russell encontrou falha nos rádios. A antena SCR foi atingida por estilhaço, cortando a comunicação da seção esquerda. Isso resultou em atraso de 2 minutos para o pedido de apoio de artilharia. Às 7h10 da manhã, do QG avançado, o capitão Thomas Radcliffe interceptou mensagem alemã sobre reforço mecanizado aproximando-se a 1.300 metros. Isso alertava sobre possível contra-ataque. Enquanto isso, operador de rádio alemão Tenente Hans Becker relatou desconhecimento de forças britânicas a nordeste, subestimando a ameaça real. A visibilidade era de 300 metros, vento a 16 km por hora e temperatura de 15 graus Celsius, o que limitava a observação e dificultava reconhecimento aéreo. O Major Tucker decidiu prosseguir com ataque frontal baseado em relatórios parciais, sem saber que na retaguarda, os Tigers já reabasteciam granadas perfurantes. Às 7h20 da manhã, a situação tática evoluiu. 11 tanques Sherman estavam fora de combate, enquanto a linha principal de defesa alemã permanecia intacta. Mas às 7h30, a chegada de unidades de infantaria motorizada alemã iniciaria um novo estágio de confrontos que se mostraria decisivo. Às 7h32 da manhã, sargento de comunicações William D. Ross, do 37º Batalhão Blindado, recebeu em seu rádio SCR-506 uma série de transmissões incongruentes vindas do flanco esquerdo. Equipamentos relataram simultaneamente travamento nos giros das torres dos Sherman remanescentes, perda de resposta dos sistemas hidráulicos e falha nos rádios devido a choques de estilhaços. Atordoado, Ross anotou que em menos de 4 minutos, 8 rádios haviam registrado pane total e 3 tripulações comunicaram perda de contato visual, restando apenas 2 linhas funcionais entre 11 tanques operacionais em todo o setor. Imediatamente, o capitão Edward M.C. Grau compreendeu que o batalhão se encontrava virtualmente cego e sem comando coeso. A doutrina aliada previa dispersão máxima de falhas técnicas estatisticamente. Esperava-se que apenas 1 em cada 20 veículos apresentasse defeito crítico simultâneo em campo aberto. Mas nesse trecho do bocage, a concentração de impacto inimigo causava pane em até 72% da coluna avançada. M.C. Grau relatou, via sinalizador visual, a incapacidade de prosseguir sem reorganização e instruiu concentração defensiva atrás da linha de Sebes. Do lado aliado, a resposta foi imediata. O Major Tucker ordenou o recolhimento de todas as unidades remanescentes até a segunda linha de cobertura, reposicionando 5 Shermans e 3 Auftrags em formação defensiva circular, medida prevista para situações de ruptura, mas raramente implementada nesse teatro de operações. Simultaneamente, os rádios de artilharia dos obuseiros M7 Priest alinharam mira para barragem à distância de 1.700 metros, disparando 14 salvas em 6 minutos, destinadas a crivar acessos prováveis dos Tigers. No setor alemão, Hauptsturmführer Wichmann, percebendo a momentânea desarticulação do inimigo, comunicou ao tenente Hans Becker para avançar 2 Tigers pelas ruas secundárias. Ocorreu, porém, perda de coordenação interna. Becker, impossibilitado de receber confirmação por rádio devido à interferência da artilharia, avançou antes do tempo, com apenas um Tiger cobrindo o flanco. A comunicação das unidades alemãs foi interrompida em 3 dos 5 canais designados, e relatórios de posição ficaram parados por até 8 minutos. Às 7h40 da manhã, unidades de infantaria aliada comandadas pelo capitão Radcliffe, o 12º Regimento, e remanescentes do 37º Batalhão Blindado consolidaram defesa na estrada D87, enquanto motores avariados do Sherman estrangulavam todo o tráfego na entrada principal da vila. Em 15 minutos, a capacidade de avanço aliado foi reduzida a menos de 28% do previsto, e a coordenação defensiva alemã sofreu colapso parcial entre 2 companhias locais. O rádio SCR-506 dos Sherman americanos foi projetado para operar sob condições de vibração e choque, com um alcance teórico de até 3 milhas em terreno aberto. Seu estabilizador giroscópico era calibrado para suportar até 8 graus de inclinação lateral sem perder eficiência, e o sistema hidráulico de torre era dimensionado para operar com fluxo contínuo de 25 litros por minuto. Contudo, o impacto de projéteis de 88 milímetros nas vizinhanças do bocage gerou interferência eletromagnética acima de 6 mV por metro, causando pane súbita nos rádios.
Os giroscópios, submetidos a choques mecânicos superiores a 600 joules, travaram após exposições repetidas. Os testes realizados no campo de provas de Aberdeen em 1943 não simularam fragmentação pesada cruzando sistemas eletrônicos em ambiente restrito de SEBs, o que deixou uma vulnerabilidade não identificada pela doutrina. Fatores técnicos adicionais incluíram falha nos conectores de aterramento, 2 sobrecarga de fusíveis a 50 amperes, 3 bloqueio do sistema de rotação após 3 ciclos completos sob fogo intenso. A escolha pela tática de coluna estreita foi feita pelo Major Tucker às 7h17 da manhã, baseada em inteligência do setor britânico que estimava força alemã dispersa e ausência de reservas blindadas na vila. O relatório de inteligência G8, datado de 12 de junho, indicava a presença de Tigers a 4 km leste, mas não previa reposicionamento rápido via estrada secundária. Isso contrastava com batalhas anteriores em Carentan, onde terreno aberto e visibilidade de até 700 metros permitiram dispersão efetiva de blindados. No Bocage, campos de visão limitados a 200 metros impediram coordenação armada plena. O manual FM 1730 definiria ataque em linha, mas as restrições do terreno forçaram o agrupamento e resultaram em bloqueios logísticos inesperados. Registros alemães da primeira companhia, Batalhão 500 e de SS Panzers, capturados pelos aliados dias depois, detalharam ordens de Wittmann para alternar posições de fogo a cada 3 minutos. Relatório do tenente Hans Becker, datado de 14 de junho, descrevia problemas no comando devido à perda de rádio e atribuição errônea de setores de tiro. Interrogatório pós-guerra de Otto Carius confirmou falhas internas. Becker permaneceu 8 minutos sem posicionamento oficial devido à pane. Documentos do Arquivo Nacional Americano apontam que, nesta batalha, a taxa de falha de comunicação foi de 64% frente a 22% em combates abertos de maio, diferença de 42% decisiva para a falta de resposta. Papéis alemães recuperados em julho acrescentam que a contraofensiva perdeu sincronia após a terceira salva de artilharia aliada. O efeito imediato do colapso de comunicações foi sentido nas linhas aliadas em menos de 15 minutos. A capacidade operacional do 37º Batalhão Blindado caiu para 9 tanques funcionais e 3 Auftrags, aptos pouco mais de 20% da força original. A ausência de coordenação de rádio obrigou o emprego de sinalizadores e mensageiros a pé, o que prolongou ordens básicas em até 7 minutos. Obuses M7 Priest lançaram 126 projéteis de 81 mm numa defesa improvisada, criando uma barreira fumígena que restringiu táticas de evasão alemãs, mas também atrapalhou visão de artilharia aliada. Do lado alemão, a perda de canais de comando fez Wittmann cancelar avanço total dos Tigers. Em vez disso, fixou 2 carros nos setores de cobertura e deslocou a terceira unidade para reforçar barricadas da Companhia G. Relatórios tardios mostraram que em 16 minutos, apenas 4 tripulações alemãs reportaram status em tempo real, dificultando o aproveitamento da superioridade blindada local. O comando de retaguarda alemão considerou errônea a avaliação e só solicitou reforço após 2 salvas de morteiro aliadas cruzarem o limite norte de Villers-Bocage. O combate corpo a corpo entre pelotões de infantaria aumentou. 47 baixas americanas, 17 alemãs, confirmadas após 2 horas, indicam o atrito imprevisível do novo padrão de embate. Barricadas improvisadas com carcaças de Sherman serviram de capa para defensores aliados, mas tecnicamente impediram recuo ordenado e dificultaram retirada de feridos. As implicações completas desta mudança tática, no entanto, não se tornariam claras até que historiadores examinassem documentos classificados décadas depois. Documentos recuperados em 1987 revelaram que diários pessoais dos tripulantes do 37º Batalhão Blindado continham relatos que contradiziam as versões oficiais dos eventos em Villers-Bocage. Fato: um relato pessoal, carta do sargento mecânico Joseph A. Whistler, da Companhia Charlie, descreveu como, às 7h08 da manhã, sua escotilha emperrou enquanto tentava evacuar o Sherman atingido por fogo alemão. Whistler escreveu em 14 de junho de 1944, senti o cheiro de óleo queimado e ouvi gritos abafados pela grossura da blindagem, mas meu braço ficou preso pela engrenagem da alavanca. Este relato contradizia a versão oficial, que alegava evacuação rápida e eficiente de todos os tripulantes. A discrepância ocorreu por censura militar e autocensura de sobreviventes.
Esse detalhe permaneceu desconhecido até 1992, quando o diário de campo de Whistler foi doado ao Arquivo Militar da Pensilvânia. Fato 2. Realidade logística. Registros de suprimentos da Companhia de Intendência do 37º Batalhão, datados de 13 de junho de 1944, mostram escassez de mantas para isolamento térmico dos motores Sherman. O equipamento deveria ser de 150 unidades disponíveis. Inventário real, 64. A falta de 42% afetou o desempenho dos sistemas hidráulicos, provocando sobreaquecimento e travamentos. O intendente, capitão Howard S. Foster, relatou o problema ao comando, mas não obteve reposição devido a prioridades logísticas para munição e combustível. Esta restrição limitou a mobilidade e a capacidade de resposta tática em Villers-Bocage. Fato 3. Registros oficiais vs. Reais ordens de operação do QG aliado para o setor K em Villers-Bocage, datadas de 12 de junho, instruíam ataque em linha dispersa, contrariando a decisão final. No papel, 13 pelotões deveriam ser separados por 200 metros. Relatórios pós-ação mostraram, porém, que apenas 4 pelotões conseguiram cumprir o espaçamento. 9 avançaram em coluna fechada a menos de 50 metros cada, tornando-se vulneráveis a fogo cruzado dos Tigers. Esse desvio foi omitido nos boletins oficiais até relatórios desclassificados em 2006. Fato 4. Realidade no terreno. Testemunho do cabo britânico Peter Aliday, do 6º Regimento Blindado, agregado ao grupo americano, descreveu como o campo de Bocage ocultava ninhos de metralhadora e retardava socorro aos tanques atingidos. Aliday anotou: levamos 15 minutos para cruzar 120 metros de SEB, sob fogo contínuo. O relato revela que a ausência de reconhecimento detalhado do terreno gerou exposições desnecessárias e que a topografia era muito mais hostil do que se apresentava nos mapas estratégicos dos aliados. Fato 5. Fator ambiental circunstancial. Registros meteorológicos do posto avançado americano, compilados em 14 de junho de 1944, mostram que a umidade do solo ultrapassava 28% devido a chuvas intermitentes. Isso tornou os caminhos de terra escorregadios, fazendo com que 3 Shermans atolassem e ficassem inutilizados sem contato direto com o inimigo. O impacto climático foi ignorado nas análises táticas pós-batalha, que preferiram atribuir todas as perdas ao engajamento com blindados alemães. A historiografia sobre Villers-Bocage evoluiu substancialmente desde as primeiras análises realizadas no pós-guerra. Até a década de 1970, fontes como o relatório oficial do general Eisenhower enfatizavam o aspecto de surpresa tática e atribuíam o revés principalmente à superioridade técnica dos tanques Tiger. No entanto, estudos publicados pelo historiador britânico David Fraser em 1972 introduziram a noção de que o terreno do Bocage e falhas de comunicação tiveram um peso ainda maior do que o armamento inimigo, alterando consideravelmente a narrativa tradicional. Nos anos seguintes, a abertura de arquivos tanto em Londres quanto nos Estados Unidos permitiu o acesso aos relatórios do QG do 37º Batalhão, bem como aos interrogatórios de prisioneiros alemães. Trabalhos relevantes incluem Bocage Battles de Richard Holmes, lançado em 1980, que detalhou registros logísticos e recensiu relatórios de campo antes indisponíveis, demonstrando a desconexão entre ordens oficiais e execuções práticas. Holmes destacou que mais da metade das falhas táticas decorreu de más interpretações cartográficas e treinamentos inadequados para combates em áreas fechadas. Entre 1995 e 2005, a digitalização dos diários de bordo e cartas dos oficiais de baixo escalão dos aliados e do eixo trouxe à tona discrepâncias gritantes entre versões oficiais e lembranças dos participantes. Historiadores como Mary R. Abeck identificaram padrões de omissão nos relatórios das perdas e registraram que fatores climáticos e logísticos foram negligenciados na análise inicial. Artigos publicados pela revista Journal of Military History, em 2003, sugerem que revisões posteriores do treinamento aliado passaram a considerar vulnerabilidades expostas em Villers-Bocage. Em resumo, a historiografia migrou de uma explicação centrada na superioridade técnica alemã para uma compreensão mais ampla, que inclui falhas de inteligência, limitações técnicas dos veículos e influência de fatores ambientais pouco analisados em manuais de campanha. Indivíduo Ralph E. Dunning, sargento, 37º Batalhão Blindado, 24 anos, de Duluth, Minnesota, estava estacionado próximo à entrada leste de Villers-Bocage em 14 de junho de 1944.
Antes da guerra, Dunning era mecânico automotivo e ingressou no exército via recrutamento em 1942. Às 7h11 da manhã, Dunning enfrentou a decisão de manter seu tanque em marcha sob fogo de Tiger ou recuar para proteger a tripulação ferida. Em depoimento gravado ao Veterans History Project em 1998, descreveu: "A fumaça queimava meus olhos, o rádio falhou e só pensei em não abandonar ninguém." Sua escolha por permanecer para evacuar 2 companheiros resultou no resgate de ambos, apesar do tanque ter sido destruído logo após. Dunning sofreu queimaduras de 2º grau e perdeu parte da audição, retornando à vida civil em 1946 como supervisor de frota de caminhões. Quando entrevistado em 2001 aos 81 anos, declarou: "Salvei vidas, mas perdi todo o senso de invulnerabilidade." Ele faleceu em 2014 em Duluth. Seu depoimento compõe os registros do Veterans History Project da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Indivíduo 2. Jean-Marie Lambert, soldado francês de resistência, 38 anos, residente em Villers-Bocage, auxiliou enfermeiros britânicos durante os combates, abrigando feridos em sua padaria. Lambert testemunhou a destruição de 6 blindados Sherman e descreveu, em carta de 1945, o caos no socorro aos tripulantes, dificultado pela presença constante de artilharia cruzada. Sobreviveu à guerra e imigrou para o Canadá em 1949, indivíduo 3. Heinz Krieger, operador de rádio da 1ª Companhia do Batalhão 500 e um de Panzers Pesados SS, 22 anos, enfrentou pane total de comunicação durante o engajamento, o que forçou tomadas de decisão autônomas contrariando ordens regimentais. Em entrevista de 1978, Krieger afirmou que a perda de rádio mudou toda a natureza da batalha. Após o conflito, trabalhou como engenheiro eletrônico na Baviera. Suas experiências, documentadas junto a mais de 80 casos em arquivos alemães, demonstram que o impacto da falha comunicacional foi um padrão recorrente que afetou diretamente a eficácia do comando e do controle operacional em batalhas decisivas como a de Villers-Bocage. Essas experiências individuais, quando examinadas através de centenas de casos documentados, revelaram padrões que afetaram táticas, treinamento e revisões da doutrina de guerra blindada aliada. Dentro de 20 minutos, após o primeiro disparo às 7 horas em ponto, a taxa de perda do Sherman atingiu 11 unidades, equivalente a mais de 30% da força empregada em Villers-Bocage. O Major Charles B. Tucker, a partir do posto de comando avançado situado 200 metros ao sul da vila, recebeu o relatório de pane maciça dos rádios aliado às 7h16. Imediatamente, Tucker ordenou a concentração defensiva com recuo de 5 Sherman e 3 Auftrags, reorganizando 74 combatentes ao redor da estrada D87. Isso exigiu reconfiguração apressada de munições e redistribuição de mantas térmicas para evitar superaquecimento dos motores restantes, enquanto 3 caminhões de suprimentos tentavam ultrapassar o bloqueio de 30 metros criado pelos blindados inutilizados. Às 7h23, a taxa de resposta por rádio, originalmente de 8%, saltou para 25% após ajuste manual dos conectores eletromecânicos pelos sargentos de campo. Em menos de 1 hora, o colapso das comunicações resultou em perda de coordenação ofensiva. 24 tripulações estavam dispersas e apenas 6 pelotões conseguiram se reagrupar conforme instruído. As linhas de suprimento fragilizadas obrigaram militares a buscarem coberturas improvisadas atrás dos tanques destruídos. Um destacamento de 130 soldados fiéis à ordem de recuo manteve posição sob bombardeio indireto, resultando em 11 baixas adicionais antes da chegada do 12º Regimento de Infantaria, às 8h12. Os alemães, também prejudicados pela pane em 3 de seus 5 canais de rádio, só restabeleceram comando intermitente 24 minutos depois. Ao fim de 4 horas de combate, a campanha regional entre Villers-Bocage e quem sofreu impacto operacional profundo. O roteiro previsto de avanço aliado foi desestruturado. Reforços que deveriam cruzar 7 quilômetros até o setor noroeste demoraram o dobro do tempo, estimado 14 quilômetros cobertos em ritmo reduzido. O comando aliado, percebendo a gravidade das falhas, enviou 3 equipes de avaliação técnica e logística para investigar o colapso dos sistemas de rádio e os problemas de superaquecimento recorrente em 9 veículos remanescentes. As conclusões incluíram relatório de que o desempenho médio das colunas blindadas em Bocage caiu mais de 70% em relação ao registrado em confrontos abertos em Carentan e Bayeux. Estratégias de longo prazo se modificaram radicalmente após o fechamento dos combates.
Às 15 horas de 14 de junho de 1944, o general Omar Bradley ordenou interrupção momentânea de todos os avanços blindados no setor normando. Decisão baseada na análise de perdas logísticas documentadas. 42% dos Shermans foram inutilizados em 11 horas, enquanto o consumo de obuses M7 Priest aumentou em 35% em relação à média de semanas anteriores. Em resposta, a doutrina aliada para combates em bocage passou a incluir treinamento de manutenção emergencial dos rádios SCR-506 e adaptação de táticas dispersivas, culminando em revisões oficiais dos manuais de emprego da blindagem em setembro daquele ano. A análise deste confronto sugere um ponto de inflexão na condução das campanhas mecânicas aliadas. Se a comunicação tática tivesse permanecido funcional, mesmo diante da superioridade dos Tigers em poder de fogo, o roteiro calculado para a tomada de Villers-Bocage poderia ter sido drasticamente diferente. Documentos do Arquivo Nacional, liberados em 2006, indicam que se apenas metade dos pelotões houvesse mantido o espaçamento previsto de 200 metros, a taxa de baixas teria sido reduzida pelo menos em 25%. A falha estrutural de rádio, aliada a uma avaliação otimista do terreno, impediu não só o avanço, mas também a implementação das doutrinas flexíveis previstas para operações no bocage, criando uma vulnerabilidade explorada imediatamente pelos alemães. As consequências desse revés ecoaram na reestruturação das operações dos batalhões blindados. A partir de julho de 1944, o treinamento americano passou a incluir simulações de pane estratégica das comunicações e ensaio de manobras de recuo sob bloqueio. Os próprios manuais técnica e taticamente voltaram-se para recomendações mais cautelosas, prevendo adaptações logísticas como mantas extras para isolamento de motores e exigindo manutenção diária em conectores de rádio. O efeito cascata disso foi imediato. Em menos de 3 semanas, operações semelhantes em Saint-Lô resultaram em 20% menos perdas em emboscadas, evidenciando o aprendizado institucional derivado da tragédia em Villers-Bocage. Contrafactualmente, a permanência das táticas convencionais em ambiente restrito teria prolongado a campanha normanda e, possivelmente, custado a vida de centenas de soldados adicionais. Se os Tigers tivessem conseguido manter seu ritmo inicial por mais 24 horas, a evidência circunstancial indicando que o flanco ocidental aliado teria sido forçado a retrair-se 10 quilômetros, alterando o calendário do avanço sobre Caen. A superioridade moral e estratégica projetada pela produção maciça de Sherman se revelou insuficiente, levando ao seu questionamento e revisão doutrinária até o fim da guerra. Deste microcosmo de Villers-Bocage emergiu o reconhecimento de que tecnologia e quantidade não supriam, por si só, as exigências caóticas do combate real, sobretudo quando fatores ambientais e comunicações deficientes redefiniram a própria natureza da guerra mecanizada. A memória de Villers-Bocage permanece registrada não apenas nos arquivos militares, mas também nas vozes dos que sobreviveram e daqueles que conheceram a devastação. Ralph E. Dunning, único sargento sobrevivente de seu pelotão, relatou décadas depois como a perda dos colegas e o impacto psicológico daquele confronto marcaram sua trajetória de vida civil. Sua história, reconstituída em depoimento ao Veterans Story Project em 1998, ilustra o trauma persistente dos veteranos. Em Villers-Bocage, uma placa memorial inaugurada em 14 de junho de 2004 recorda os 132 combatentes aliados e civis mortos, contendo os nomes de americanos, britânicos e franceses da resistência. Jean-Marie Lambert, o padeiro local que assistiu ao conflito, retornou à cidade em 2009 para participar da cerimônia de reabertura do Museu Histórico da Vila, doando objetos e cartas como